Graça e paz, meus irmãos e amigos, Shalom Adonai. Quero trazer uma mensagem para a vida dos irmãos. Está em Deuteronômio capítulo 34, versículo 1, que diz: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último. E ao sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoã. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostrar-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não entrarás, ou não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, da terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Nesse versículo nós vamos ver que Deus ele fez uma promessa a Moisés há um tempo a mais atrás, e ele estava cumprindo essa promessa. Mas por causa da desobediência de Moisés, ele não receberia a promessa. Ele viu a promessa, mas ele não receberia, o povo sim. E para que nós possamos entender o contexto dessa mensagem, nós temos que voltar ali em Gênesis capítulo 45, versículo 5, que diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos corações, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Esta frase, quem falou foi José aos seus irmãos, quando ele se revelou para eles. Porque José, ele tinha um sonho, e aquele sonho causou ira aos seus irmãos. Aquele sonho causou furor, e os seus irmãos o venderam como escravo. E José, ele foi vendido como escravo, meu irmão, mas nunca foi escravo. Depois aconteceu com Potifar e a esposa dele, ele foi lançado na prisão, mas José nunca foi preso. E ali José se torna-se governador do Egito. E quando os seus irmãos vão buscar alimento no Egito, José se revela para eles. Provavelmente os seus irmãos se entristeceram porque imaginaram eles que José faria a mesma coisa que eles tinham feito, mas não. José era um homem tão íntegro, tão fiel a Deus, que ele pegou e falou: Deus me enviou à frente para conservar o nosso povo. Ou seja, naquele momento de fome, Deus já sabia que iria acontecer, então Deus já enviou José para que o povo de Israel fosse liberto, para que o povo de Israel se conservasse. E ali, meu irmão, o povo de Israel viveu no Egito aproximadamente 430 anos, sendo que desses 430, 210 aproximadamente, eles viveram perseguições e escravidão. E quando chega num certo momento de que o povo começa a clamar, Deus levanta um homem. Porque quando um faraó, um homem se torna faraó, e ele não conhecia José, ele não conhecia a história de José, e ele viu que o povo de Israel era um povo próspero, era um povo de muita quantidade, era uma multidão muito grande. Ele falou assim: Ei, esse povo, quando numa guerra, eles lutará contra nós, e irá vencer, porque eles são muitos. Então aquele homem, ele faz um decreto que todo primogênito, toda criança, homem que nascesse, era para ser lançado no mar. E uma mulher, ela, quando tem o seu filho, ela pega e segura ele por 3 meses, chegando ao ponto de não dar mais condições de segurar aquela criança. Aí ela pega junto com a sua irmã e lança ao rio. Naquela época era normal as mulheres tomar banho no rio, e as mulheres egípcias, porque as mulheres hebreias, elas eram servas das egípcias, então não tinha como. Então eram as mulheres egípcias que iriam tomar banho no rio. Então era muito difícil que a própria filha de Faraó pegasse aquela criança. Mas Deus, ele faz tudo perfeito. E aquela criança, ela vai
E aquela mulher, filha de Faraó, ao ver aquela criança, ela se encanta por ela. E ela pega aquela criança. E aí a irmã da mãe de Moisés chega naquela criança, naquela mulher e fala, tem uma hebreia lá que ela está amamentando. Aí aquela mulher leva esta criança até a mãe de Moisés, sem saber que era a mãe, paga para ela, para que ela cuida da criança. E ali a mãe de Moisés cuidou do seu filho por um período. Aí quando ele já estava com uma certa idade, ela leva até a filha de Faraó e a entrega. E Moisés vai viver no Egito, vai viver no palácio. José conhece tudo que há no palácio. O propósito de Deus, meu irmão, é que ele foi para o palácio para que ele entendesse como que era o palácio. Chegando a um certo ponto de que Deus falou, pai, espera aí, já está no horário de você sair. E aí acontece aquele caso de um egípcio bater num hebreu, e Moisés ali para defender o hebreu, seu irmão, sua família, ele mata aquele egípcio. Desculpa, meu. Aí aquele momento ele é revelado e ele foge para o deserto. Fugiu para o deserto, meu irmão, para que ele pudesse conhecer o poder de Deus. Aí quando acontece de aparecer na sarça ardente o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, e ali ele fala para Moisés, Moisés, vai para o Egito e liberta o meu povo. Êxodo capítulo 33, versículo 12. Êxodo capítulo 3, do 1 ao 10. Deus então levanta Moisés para ir até o Egito e libertar o seu povo da escravidão. Moisés então ele vai até o Faraó e o mesmo não aceita, meu irmão, libertar o povo de Israel. E ali naquela guerra, vai, não vai, Deus envia 10 pragas. E daquelas 10 pragas, a última foi a da morte do seu primogênito. E aquele homem, ele pega e fala, leva esse povo embora daqui. E aquele povo é liberto do Egito. Só que o que acontece, meu irmão, é que durante o percurso que eles teriam que fazer do Egito até Canaã, levaria 400 quilômetros na época. Provavelmente daria 40 dias de caminhada. Por causa da quantidade de homens e mulheres e crianças que tinham, levariam 40 dias. Só que o povo começa a murmurar, começa a reclamar. Melhor estava no Egito do que aqui. Você vai fazer nós morrer no deserto. E aí, por causa da murmuração do povo, aquele povo passa-se 40 anos rodeando a terra que Deus prometeu. O que eu quero te dizer com essa mensagem, meu irmão, é que Deus ele te fez uma promessa. E quando ele te faz uma promessa, ele é fiel para cumpri-la. Por mais que você não acredite, por mais que você se desanime, por mais que você esteja fraco, não temas, porque o Senhor é contigo. Moisés, nesse momento, ele estava cansado, Moisés estava fadigado, estressado. E quando Deus fala para ele, Moisés, vai até a rocha e fala com a rocha. Por quê? Porque o povo começou a murmurar, porque nós vamos morrer de sede, nós estamos morrendo de sede. Deus pega e fala, vai lá e fala com a rocha, que da rocha sairá água. Moisés, já por costume, porque anteriormente Deus tinha mandado ele tocar na rocha, por cansaço, por estresse, Moisés vai e faz o quê? Toca na rocha. Aquela rocha, ela representava Deus. Então Moisés feriu Deus. E por causa dessa desobediência, Moisés perdeu a graça de entrar na terra prometida. Muitas das vezes, meu irmão, nós estamos perdendo aquilo que Deus nos prometeu por causa da nossa desobediência. Quando o Senhor promete algo, tenha fé, creia que Deus é contigo. Quando Deus te levanta para algo, não recue, meu irmão. Fique firme, por mais que seja difícil a situação, por mais que as coisas pareçam que não estão andando, creia, porque Deus é contigo. Números capítulo 23, versículo 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria
e não confirmaria. Deus é fiel para contigo, meu irmão. Deus é fiel para com a tua vida. Então somente creia no Senhor. Confia nele que tudo ele fará na tua vida, meu irmão. Por mais que você esteja vendo que não está dando certo, tenha fé. Se conserva na fé, preserve na fé, perseverança na fé, porque é a partir daí, meu irmão, é que você receberá o galardão que Deus tem para com a tua vida. E para encerrar essa mensagem, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Deus é fiel, meu irmão. E as suas promessas não voltam vazias. Elas se cumprem. Mas para elas se cumprir na tua vida, você tem que perseverar na fé. Acreditar e ser fiel. E não desobedeça. Não desobedeça às ordens de Deus. Porque você pode pagar um preço muito alto. Que o Senhor esteja contigo. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, dando direção para os teus caminhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graça e paz, meus irmãos. Shalom. Louvado seja Deus. Amém.